Da noite. Vinícius Andrade, ao longo do primeiro tempo, alguns assuntos surgiram por aqui. Queria a sua opinião também relacionada a eles. Primeiro, quero te perguntar, fiz o questionamento ao Simões sobre os zagueiros que vão ser escalados como titulares amanhã e costumeiramente não são titulares dos dois lados. O Ivan Roman, um jovem, assim como o Jonathan Jesus. Como é que você encara o momento desses dois caras e eles sendo inseridos nesse superclássico de muita responsabilidade? Eu vejo que do lado cruzeirense, o Jonathan Jesus ele se encaixa em um contexto mais favorável porque é um Cruzeiro menos desfalcado. A ausência do Fabrício Bruno ela é muito considerável, mas o Cruzeiro vai estar com a sua linha defensiva, a exceção do Fabrício Bruno, completa. Então o Jonathan Jesus ele vai atuar ali ao lado do William, ele vai atuar ao lado do Vidalba, tendo o Kaique para fechar a primeira linha, tendo os dois volantes titulares à frente, o Romero e o Lucas Silva. Então é muito mais fácil, né? Muito melhor você se inserir num contexto em que o time já está entrosado, encaixado, e o Jonathan Jesus, obviamente, vai ali pegar toda a experiência junto com o Lucas Vidalba e também o Cássio passando as instruções. Do lado atleticano, o Ivan Roman, se ele for escalado, ele vai jogar provavelmente ao lado de um zagueiro que ainda não tem um jogo completo pelo Atlético, que é o Juan. Ele vai jogar provavelmente ao lado do Saravia, que deve compor também essa linha defensiva e está voltando agora de lesão. Então, é um time que ainda não está formado, né? É um time que está se desenhando para esse clássico, que provavelmente nem deve ter sequência esses atletas, porque depois volta o Vitor Hugo, depois volta o Júnior Alonso. E o Ivan Roman é um jogador que também ainda está se provando, 19 anos, acho que tem muito potencial, mas é mais difícil se inserir num contexto em que toda a linha defensiva do Atlético ela está desfalcada. É muito mais difícil pro Ivan Roman do que pro Jonathan Jesus. Ô Simões, acho que é uma opinião comum que o Fabrício Bruno é o principal zagueiro entre os tantos desfalques desse clássico, pensando nessa temporada, né? No que estão jogando nesse momento, tanto que o Fabrício Bruno fez parte do grupo da seleção brasileira, apesar de não ter ido bem hoje e ter sido decisivo no clássico. Mas, com o sistema defensivo funcionando e a quantidade de desfalques do outro lado, do lado atleticano, a ausência do Fabrício Bruno para você no pré-jogo é a ausência menos sentida? Cirilo, eu não sei se a gente pode considerar menos sentida, né? Porque assim, a gente tem dois clássicos muito recentes em que o Fabrício Bruno foi extremamente decisivo, né? Na Arena MRV ele fez um gol, deu uma assistência, e no Mineirão ele deu assistência pro primeiro gol. E o primeiro gol de qualquer jogo é o gol mais difícil, né? O 1-0 é sempre o mais difícil, né? Você abrir o placar, e num clássico é uma grande vantagem, tá? É uma grande vantagem. Agora, de toda forma, eu acho que na hora que a gente coloca na balança, né? É aquilo, né? O Cruzeiro perdeu o seu melhor zagueiro, e a gente pode dizer que o melhor zagueiro do futebol brasileiro na atualidade, por mais que tenha falhado muito, mas o Carlo Ancelotti tinha a chance de convocar qualquer zagueiro que joga no Brasil e convocou o Fabrício Bruno. E nós temos vários que jogam como centrais. Né? A gente já tinha sido convocado para outra data FIFA também. Antes e agora. Agora, por exemplo, ele tinha na concorrência do Léo Ortiz, ele tinha a concorrência do próprio Lianco, que machucou depois da convocação, né? O Lianco machucou durante a data FIFA e de outros jogadores. Agora, no caso do Atlético, o Atlético perde a dupla de zaga titular, porque ele perde o Lianco, ele não tem o Júnior Alonso e ele não tem aquele que vinha sendo um outro titular, que é o Vitor Hugo. Então, quer dizer, se você vai na escala, né? É isso que o Vinícius colocou. A situação do Jonathan Jesus para encaixar no time, ela é muito menos problemática do que a do Ivan Roman. Até porque o primeiro volante, e eu acho que o primeiro volante, ele tem um papel muito importante no aspecto defensivo de qualquer equipe, embora o Atlético tenha jogado muito sem primeiro volante, né? Até porque não tinha. O primeiro volante do Atlético, por mais que ele tenha jogado a final da Copa Libertadores do ano passado, aliás, o jogo que poderia ter decidido, aliás, o lance que marcou o jogo foi com ele, né? Tirando os gols, mas aquela entrada do Gregory foi no Fausto Vera, sim, com 35 segundos de jogo, tá? O Fausto Vera, assim como o Saravia por lesão, o Fausto Vera é um jogador recente também, a gente pode colocar assim, no time do Atlético, nessa configuração do Atlético, porque ele não vinha sendo utilizado pelo Cuca e inclusive esteve para sair do Atlético. Não sei se um desejo dele ou do clube, parece que até que o desejo era dele, mas de toda forma é uma composição totalmente diferente. Então eu acho que assim, mas de toda forma, aquela história do clássico não dá para poder apontar a maior dificuldade. Mas nessa batalha aí dos dois garotos, né, do Roman e do Jonathan Jesus, sem dúvida que a tarefa do Ivan Roman, caso ele jogue,
será bem mais complicada. Ô Simões, vamos avançar para um outro tema. Começamos o intervalo interativo, vamos trazer porradinho. Mais cedo a gente estava conversando, aquela história da reunião de pauta, para saber quem a gente vai abordar, das notícias aí do Super Clássico. E a gente pensou o seguinte: será que nós podemos ver amanhã o último clássico do Hulk com a camisa do Atlético? Porque assim, ele tem contrato, né? Ele tem mais um ano de vínculo. Mas você acredita que há a possibilidade de ser o último Super Clássico do Hulk? Você enxerga o Hulk no elenco atleticano para a próxima temporada, Simões? Ô Cirilo, olha só, eu acho que é aquilo que o Cláudio passou no noticiário do Galo aí no primeiro tempo da TBB. Eu acho que deve haver uma conversa ao final da temporada. Eu acho que não agrada ao Hulk esse modelo que ele está sendo utilizado no time do Atlético, tá? Eu percebo no Hulk, e é interessante, né? Ele já não vai à zona mista como ele ia e não tem obrigação de ir, né? A zona mista é uma coisa opcional. Mas, de toda forma, ele não vai como ele ia. E quando ele vai, eu não sei, eu percebo o Hulk um pouco diferente. Talvez mais irritado, ou talvez mais decepcionado, às vezes até com ele próprio, porque a gente percebe que o Hulk é um cara muito competitivo. Eu acho que ele se cobra muito. Eu acho que ele tem uma necessidade de vencer muito grande, e quando isso não acontece na sequência que ele imagina, ou que é normal para um time como o Atlético, isso incomoda muito ele. Então, mas de toda forma, eu acho que sim. Eu acho que nós podemos ter sim amanhã o último clássico do Hulk. Hulk, que é uma grande marca, né? O Cláudio trouxe aqui, a gente fez um levantamento para os jogos ali da Copa do Brasil. Só o Tardelli fez mais gols que o Hulk nesse século no clássico, né? Então o Hulk, ele sem dúvida nenhuma tem 9 gols, o Tardelli tem 10. Eu vou até pegar aqui com certeza, mas o Hulk é uma grande marca do clássico. Desde que o Hulk estreou com a camisa do Atlético, o Atlético fez 17 gols no Cruzeiro. 9 são do Hulk, mais da metade. Isso não é pouca coisa num jogo como Atlético e Cruzeiro, Cruzeiro e Atlético. É um grande personagem do clássico, né, Vinícius Andrade? Mas assim, observando o ano que vem, né, avançando para a próxima temporada, eu não consigo ter a certeza de que o Hulk estará inserido no planejamento do Galo e que ele também se veja inserido no planejamento do Galo, porque o cenário de momento é que o Hulk é menos titular, né? Ele é mais reserva do que titular. Deu para deixar claro do que está acontecendo nesse momento. Aí é discutível, aí é opinião. Cada um tem a sua, se tem que jogar, se não tem que jogar. Tô falando de como o clube, a comissão técnica, como ele também se percebe inserido em projeto. Acho que pode ser sim, tá? Pode ser amanhã, talvez o último Super Clássico do Hulk. Quer complementar, Simões? Não, o Hulk já é o maior artilheiro do Clássico com 9 gols ao lado do Tardelli. Amanhã ele pode se isolar nessa condição. Entendi. É um capítulo importantíssimo, né? De um cara que tem uma história relevante na história desse clássico. Cirilo, apesar do mau momento do Hulk, eu creio que o Atlético e o próprio Sampaoli contam e gostariam da permanência do Hulk para a próxima temporada. Ele tem um contrato, o que não garante que ele vai ficar. Eu creio que a situação do Hulk, o pensamento dele é que pode não estar aqui no Atlético, por quê? Pelas percepções, né? Pelas entrevistas dos últimos jogos, eu vejo o Hulk bem irritado. Tem a questão da arbitragem, que em outros momentos o Hulk já falou também, assim, de cabeça quente, né? Não sei se eu quero ficar, porque a arbitragem, ele entende que há uma perseguição com ele. E naquele jogo, que ele tomou o cartão amarelo estando no banco de reservas, que foi contra o Mirassol, né? Que ele saiu muito chateado, que ele até chorou no final do jogo. Ali eu senti que o Hulk não tá legal. Mas o futebol é muito dinâmico, Cirilo. A gente está falando aí de um final de temporada em que o Atlético ele pode ainda terminar o ano com uma conquista da Sul-Americana, e já imaginou o Hulk recuperando, fazendo gol amanhã no Clássico, talvez sendo decisivo nessa reta final de Sul-Americana. E ele nunca escondeu, né, que ele tem um sonho ainda de ser campeão da Libertadores pelo Atlético. Então, se o Atlético se classifica para a Libertadores por meio de uma conquista, eu acho que muda tudo. Muda todo esse cenário. Por mais que o Hulk hoje, nesse momento atual, no recorte bem recente, ele não seja o protagonista do time, não seja um titular absoluto, eu creio que o Sampaoli tem total interesse em recuperar o Hulk. É um jogador fundamental, um jogador que acho que ainda tem lenha para queimar, mesmo próximo dos 40 anos. E se o time se encaixar melhor, se o time estiver mais organizado nesse contexto, eu creio que o Hulk tem condições totais de voltar a atuar em grande nível. Não sendo o Hulk de 21, isso não existe mais, mas sendo um Hulk decisivo como ele foi recentemente.
Capacidade técnica inquestionável, né? Inquestionável e uma história quase que incomparável com a camisa desse clube. O Atlético tem, o Sampaoli tem uma missão até o fim da temporada de tentar reativar os grandes momentos do Hulk, né? Do elenco atleticano é de quem mais se espera em qualquer a qualquer nível de comparação aí do elenco atleticano. É de quem mais se espera e vejamos até o fim da temporada qual vai ser o papel do Hulk, né? Com a camisa do Atlético, ele que não tem sido mais titulado que reserva nesse momento com a camisa alvinegra, mas capacidade técnica dele é inquestionável e idolatria por parte do torcedor também inquestionável, é um grande nome da história do clube. Ô João Vitor Xavier, queria que você comentasse sobre esse tema também, como é que você percebe essas questões que a gente está discutindo, que a gente está conversando, sobre esse nome tão importante para a história do Clássico. Chega mais, um abraço, João. Um abraço, Cirilo, um abraço, ouvintes da turma do Bate-Bola. Acho que é muito cedo ainda, viu, Cirilo, para falar numa despedida do Hulk e do Atlético. Não é só a questão técnica que pesa num jogador como o Hulk. Pesa também a questão da marca, da importância daquele jogador para o clube como marca. Vamos por partes. Primeiro, parte técnica. O Hulk está longe de ser um problema para o Atlético. Ele é um jogador importante para o Atlético, ele é um jogador que dá retorno técnico para o Atlético, um jogador que tem qualidade. Dos atacantes do Atlético, para mim o Hulk é o melhor no ano. Mesmo com a idade, mesmo com a dificuldade do peso dos anos, e isso vale para qualquer jogador, o Hulk é o melhor jogador do ataque do Atlético na temporada. Além disso, tem um retorno que é o retorno de imagem. O Hulk é o ídolo da meninada. O garoto atleticano, quando pensa num jogador, ele pensa no Hulk. É o que os americanos chamam de jogador da franquia, de jogador da marca. Quer um exemplo? Kobe Bryant, Los Angeles Lakers. Michael Jordan, Chicago Bulls. Reinaldo, Atlético. Ronaldinho Gaúcho, Atlético. Ayrton Senna, McLaren. Quando você pensa num jogador, ou pensa num clube, ou pensa numa marca, há ligação direta. Isso é o que acontece hoje com o Hulk no Atlético. Não é só o retorno técnico em campo, que na minha avaliação, em comparação com o restante do elenco do Atlético, ainda é bom. Tem também o retorno de formar uma geração de torcedores, de trazer novos torcedores para o clube, de dar argumento para aquele menino que está na escola, de ter o seu ídolo, de ter a sua ligação. Então, acho que ainda é cedo, por parte do Atlético, em falar numa saída do Hulk. Agora, é fundamental para o Atlético repensar o elenco para que o Hulk possa ser utilizado de uma maneira diferente. Não dá para todo o peso da responsabilidade da temporada do Atlético recair em cima do Hulk. O Hulk é aquele jogador que tem que entrar num Atlético e Cruzeiro e, às vezes, descansar no jogo final de semana. É o cara que tem que jogar no jogo em que ele vai ter mais condição física, técnica, de render mais. Não dá para o Atlético pensar no Hulk em 60 jogos numa temporada, 50 jogos numa temporada. Talvez o Hulk seja o jogador para fazer 30 jogos da temporada. Mas nesses 30 jogos ele ser decisivo e tá no ápice da sua forma física. Jogar uma vez por semana. Jogar jogo sim, jogo não. Em alguns jogos ele vai entrar ali com 15 do segundo tempo, quando o adversário já estiver cansado, e ele vai jogar meia hora, 40 minutos, contra um adversário, um zagueiro que já está cansado, que já vai estar nos 90 minutos. Futebol também passa por essa estratégia e por essa inteligência de como você usar melhor o seu ativo e o seu jogador da melhor maneira. E além disso, Cirilo, pensar no que o Hulk quer para a carreira dele. Esse talvez seja o questionamento. O Hulk quer continuar no Atlético? A gente escuta toda hora notícia de que o Hulk pode jogar no futebol árabe para ganhar mais um caminhão de dinheiro, que ele pode ir para os Estados Unidos para jogar lá e aí ter uma qualidade de vida, uma relação com a família. Isso aí pode pesar para que ele, Hulk, não queira permanecer no Atlético. Agora, quando a gente pensa pelo Atlético, eu acho que é só pensar de uma maneira mais inteligente como usar o seu ativo. Mas eu não abriria mão do Hulk para o ano que vem, até por um motivo simples, viu, Cirilo? Não tem ninguém aí em campo entregando mais do que ele, não.
Esse é o fato, né, João? Verdade, coletivamente é importante destacar o Atlético recomeçando um trabalho em setembro, né, no fim de setembro, para se ter uma ideia do aspecto coletivo.